Quando a gente abre aqui a palavra do Senhor, a gente descobre algumas coisas maravilhosas. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo de número 14, ele diz que nós podemos nos tornar verdadeiramente livres, com a direção, preste atenção, com a direção do Espírito Santo de Deus. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir, mas com a ação do Espírito Santo, nós podemos experimentar exatamente essa verdade na nossa vida. O versículo 14, ainda o versículo de número 15, a Bíblia nos diz o seguinte, nesse texto que eu estou usando de Romanos 8, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, olha que coisa, são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, mas faz com que vocês sejam livres e não tenham medo. A grande verdade é que somente através do Espírito Santo nós podemos avançar. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos diz a Bíblia. E Ele é o Consolador, Ele é aquele que nos anima, que nos fortalece, que nos ensina todas as coisas. Quando nós temos esta experiência de fé, e aí eu estou falando de fé, se você não acredita, então isso não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Mas eu estou falando verdadeiramente de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, como diz-nos a palavra do Senhor. Há uma outra verdade que eu quero identificar nesse texto de Romanos 8, a partir do versículo de número 14, é que Paulo está dizendo para os romanos, para os cristãos em Roma, que era possível eles experimentarem a verdadeira liberdade, serem livres para uma outra e uma nova vida. E isto seria direcionado pelo Espírito Santo, mas também seria resultado de uma experiência que eles teriam como filhos de Deus. Queridos, isto é o que eu e você precisamos cada dia mais cultivar. Nós somos filhos de Deus. Os versículos 16 e 17, Paulo continua dizendo assim: o Espírito de Deus se une ao nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos, diz o apóstolo, e por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. Mas quando nós usamos esse texto de Romanos, nós descobrimos que é possível nos tornarmos livres numa nova vida. E Paulo está dizendo isso. Como, pastor Vitor Hugo, isso acontece? Então, em primeiro lugar, como eu já disse, com a direção do Espírito Santo. É Ele que vai dirigir. E você tem que se submeter a Ele. Você tem que abrir o coração. E você tem que se colocar diante dEle. E você tem que crer pela fé que Ele vai fazer isto. Segundo lugar, é possível ter essa experiência de se tornar verdadeiramente livre, mesmo diante desse tempo difícil que nós estamos vivenciando, com uma experiência de filho de Deus. Nós podemos experimentar a verdadeira liberdade.
quando, com esta experiência da direção do Espírito Santo e da experiência de que somos filhos de Deus, nós sabemos que o poder de Deus opera em nós. Isso mesmo, que o poder de Deus opera em nós. Não é pelo seu poder, nem pelo meu poder. É o poder de Deus que em nós opera. Versículos 26 e 27, a palavra de Deus nos diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas. Pastor, eu tenho me sentido tão fraco, eu tenho me sentido tão debilitado, eu tenho me sentido sem entusiasmo, eu tenho empurrado a vida, eu tenho me sentido muito debilitado. Mas a palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas. Lembre-se que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E aí você vai poder experimentar a verdadeira liberdade. E como é que isto acontece? Isto acontece da seguinte forma: a sua liberdade tem um significado incalculável. O que mais você precisa, o que mais eu preciso, é da liberdade que vem do Senhor. Segundo lugar, esta liberdade possui um valor imensurável. Não dá para você medir, pesar. Você precisa experimentar. Você precisa vivenciar. Você precisa saber desta verdade, e isto através da fé, trilhando o caminho da fé. Trilhando o caminho da fé. Mas esta liberdade representa também uma ação incontestável. As pessoas podem até duvidar, porque a experiência é sua. A experiência não é dela. Essa experiência é pessoal. As pessoas podem duvidar, podem zombar de você, podem dizer que você é fanático, mas eles não podem tirar de dentro do seu coração esta convicção que aquilo que você tem experimentado, Deus tem lhe proporcionado. E aí você é livre. É livre porque o Espírito Santo dirige a sua vida. É livre porque você tem a experiência de ser filho de Deus. E é livre, querido, porque você tem experimentado em você mesmo a ação do poder de Deus que opera em você. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? Amém por isso. Eu quero orar com você. Eu quero pedir que Deus te abençoe e que Deus esteja cuidando da sua vida, da sua casa, da sua família. Senhor, muito obrigado porque temos a Tua palavra e muito obrigado porque nós podemos experimentar esta verdade no nosso viver. E é por isso que nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.